o Túlio Amâncio, que tem mais detalhes dos bastidores no governo. Túlio, boa tarde para você. O que tem se falado aí na capital federal sobre isso? Quem não tem Procópio, caça com Túlio, viu? Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Ô, gente, é o seguinte, o governo está preparando, viu? Estou aqui no Palácio do Planalto, o governo está preparando uma nota para divulgar nessa tarde ainda, em defesa da independência do judiciário brasileiro e, de certa forma, em defesa do ministro Alexandre de Moraes, também depois da aplicação dessa lei Magnitsky. Surpreende aqui quem cobre a política em Brasília? Não, já era esperada. A gente tinha até informação que sairia até terça, mas acabou saindo hoje, quarta-feira. O Departamento de Estado dos Estados Unidos atendeu a determinação que veio de Donald Trump, alegando o seguinte: no entendimento dos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes, ele usa o cargo dele para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Por isso que a lei Magnitsky foi aplicada. Ela foi criada em 2018 contra os magnatas russos, pelo Barack Obama, presidente à época, e pela primeira vez, como se salientou muito bem, está sendo usada contra uma autoridade de uma Suprema Corte, de um país democrático. É muito ineditismo de uma vez só. O STF também deve divulgar uma nota conjunta, ainda hoje, se manifestando a favor do ministro Alexandre de Moraes, mas o ministro Flávio Dino, que é mais impulsivo, ele já divulgou na rede social dele uma notinha, né, dizendo: minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes, ele está apenas fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil, e as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo colegiado. Quem está acompanhando a gente aí pelo vídeo também está vendo essa nota, pelo colegiado competente. E aí ele bota um versículo da Bíblia, Isaías 32. O homem nobre faz planos nobres e, graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Quem se manifestou também foi o secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent. Ele disse o seguinte: hoje o Tesouro está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem usado o cargo, ele repete aquela mesma justificativa, que tem usado o seu cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo, gente, parte da articulação de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, conseguiu chegar até interlocutores de Trump, conseguiu vender a ideia que ele tem de Brasil, que ele tem do judiciário brasileiro, para esses interlocutores de Trump. E essa história chegou até o presidente norte-americano, que comprou essa versão e primeiro anunciou as sanções contra o Brasil numa carta no dia 7, dizendo que essas sanções eram motivadas por questões do judiciário brasileiro. Aí depois citou nominalmente, em outra ocasião, o ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho um bastidor aqui de que essa sanção, a Magnitsky, ela seria aplicada a outros ministros também, mas de última hora ainda não se sabe por que a decisão foi, diferentemente da suspensão de vistos, aplicar a Magnitsky só contra o ministro Alexandre de Moraes. A Magnitsky é uma lei dos Estados Unidos, mas é importante a gente lembrar que alguns países seguem seguem quem ela sanciona. Por exemplo, Alexandre de Moraes, ele está proibido de entrar nos Estados Unidos, já estava, né, porque o visto foi suspenso, mas ele tá proibido de usar operadoras financeiras, os bens dele nos Estados Unidos serão bloqueados, e os países que seguem o entendimento da Magnitsky, que dizem basicamente assim: se os Estados Unidos entendem que esse sujeito aí, ele infringiu direitos humanos, ele agiu de alguma forma ilegal, a gente também vai proibir de entrar aqui. É o caso de alguns países da União Europeia e do Canadá.
Ou seja, esse problema de locomoção, digamos assim, do Alexandre de Moraes, pode não ficar restrito só aos Estados Unidos. Agora, o problema financeiro pode ser grande, porque as grandes instituições, bandeiras de cartão, contas, bancos, estão ligadas ao sistema global, né, que também a Magnitsky acaba abarcando, né, o sistema global todo. Então, Moraes pode ter muito problema com isso. Eu ainda tenho uma dúvida se a Magnitsky ela vale só para Moraes ou para parentes também. Eu estou consultando uma fonte aqui e ela ficou já está confirmado? Então, sim, informação de que só para ele, uma fonte nesse momento. Sem esposa, sem outros familiares. Maravilha. Então é isso. Então a Magnitsky vale só para o ministro Alexandre de Moraes, diferentemente da outra sanção apresentada até aqui, que era a do visto. Eu volto com vocês.